Vamos falar hoje sobre reconhecimento de paternidade no quadro Seu Direito. Então vamos ao vivo até o nosso estúdio em Campinas, porque a Má Munhoz está com um especialista. Oi, Má, um assunto aí bem polêmico, né? Bom dia para vocês. Polêmico e que gera também muitas dúvidas, né, Van? Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no VTV da gente. Por isso, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o doutor Nelson Adriano de Freitas, que é especialista em direito da família, para tirar todas as dúvidas. E se você que está em casa tem uma dúvida, mande sua pergunta para a gente pelo nosso Zap VTV. O número é 98819-8000. Doutor, primeiro, obrigada por nos receber aqui ao vivo mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Marcela. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Doutor, então assim, para a gente começar esse nosso bate-papo, no momento, já vou te fazer uma pergunta. Sim. No momento em que a mãe, que tem o nascimento do filho, a mãe precisa registrar essa criança. Se o pai se nega a reconhecer a criança, o que pode ser feito? No momento que, com o nascimento da criança, a própria maternidade expede uma determinada documentação que é levada ao cartório de registro civil para registro do nascimento dessa criança. Então, com o registro, pai e mãe devem comparecer, devem estar presentes para reconhecer a paternidade da criança. Mas se o pai não estiver presente e se nega a reconhecer a paternidade, então o próprio cartório de registro civil se encarrega de remeter essa documentação às autoridades, aí ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e estes órgãos vão convocar o pai para que compareça e que diga se reconhece a paternidade daquela criança. Se houver o reconhecimento espontâneo, evidentemente, vai constar o nome dele como pai. Se houver uma negativa, então isto deve caminhar, uma negativa do pai em reconhecer a paternidade, isso caminha por uma ação judicial. É uma ação judicial, o pai é chamado na ação judicial para apresentar defesa. Esse processo continua com um exame de reconhecimento de paternidade chamado teste DNA, que é um teste bastante efetivo. Mas, desculpa, doutor, mas assim, por exemplo, a mãe que tem que entrar na justiça para requerer, então, esse reconhecimento. Correto. A mãe tem que tem que procurar o judiciário como representante do filho, né? Porque o filho é menor. Então, a mãe busca no judiciário um amparo para que se reconheça a paternidade, exatamente. E aí, diante disso, leva um tempo, é claro, a gente sabe que o judiciário sempre leva um tempo aí para conseguir definir a paternidade. E esse exame de DNA, como que é feito? O pai é obrigado a fazer esse teste? Sim, no processo judicial, tem as diversas formalidades no decorrer do processo, né? O pai pode apresentar defesa, ele pode produzir outras provas, e que jamais teve qualquer relacionamento afetivo com a mãe. E quando determinado, então, a produção do exame médico, do DNA, o pai deve comparecer e deve fazer o exame do DNA. Se ele se recusar a fazer o exame do DNA, por presunção, é reconhecido, então, a paternidade, porque sem qualquer justificativa, a recusa de fazer o teste do DNA caracteriza, então, né, a responsabilidade dele, sim, e é caracterizado como pai. Tá certo, doutor. E agora, assim, em relação a quem pode entrar na justiça para requerer esse teste de DNA, para requerer aí o reconhecimento da paternidade, é só a mãe ou não? Outra pessoa da família ou até mesmo o próprio filho pode também fazer esse requerimento? Enquanto menor, o filho ele será representado pela mãe. Então, a mãe irá representar o filho em juízo, pretendendo, então, o reconhecimento da paternidade. Quando o filho é maior, há necessidade dele manifestar, então, o seu interesse. E ele próprio deve, no judiciário, pretender o reconhecimento. Tá certo. E quando reconhecida a paternidade, já foi comprovado que aquele rapaz é o pai, quais são os direitos do filho a partir desse momento? Com a sentença judicial, e deve ser uma sentença judicial que reconheça a paternidade, então o filho passa a ter direito a ter o nome do pai no seu registro de nascimento e também pode exigir o pagamento de pensão alimentícia se ele não tiver, evidentemente, meios de sobreviver com o seu trabalho. Normalmente nós estamos falando do menor, então, né, evidentemente que ele não terá condições de manter seu próprio sustento. Às vezes a mãe também não tem condições de sozinha participar disso. Então o pai tem o dever a contribuir com as necessidades básicas dessa criança, pagando então a ele pensão alimentícia.
e continuará pagando até ele atingir a maioridade, até concluir os seus estudos, né, perante a faculdade. Se ele pretender cursar uma faculdade, sim, ele vai continuar pagando. E, na hipótese de falecimento desse pai, o filho também tem direito à herança do pai, uma vez foi reconhecido como filho, e terá, portanto, direito a reconhecimento. Tá legal. Vamos então de Zap VTV saber quais foram as perguntas que a gente já recebeu. Doutor, olha só, a Gisele de Limeira está perguntando o seguinte: o filho dela foi registrado pelo padrasto. Só que hoje ela não tem mais relacionamento com ele. Ela consegue tirar o nome dele ali ou não? Nesta hipótese, ele reconheceu a criança como sendo filho. Então, não é só em razão por ser pai efetivamente, mas às vezes pelo vínculo afetivo que o pai tem com aquela pessoa que é próxima, pode reconhecer como filho. Provavelmente é o que aconteceu nessa hipótese. E, portanto, o fato dele não conviver mais com a mãe, não é fato suficiente para excluir o nome dele como pai. Uma vez reconhecido como pai, ele continuará sendo, sim, pai dessa criança. A situação poderia até ter acontecido se fosse o pai, né? O pai tivesse registrado ali a criança, terminou o relacionamento, não tem jeito, né? Continua sendo pai. Sem dúvida, exatamente. O casal, e evidentemente tem o filho, então pai e mãe comparecem, né? Tem o nome, dão o nome à criança, o pai reconhece. E não é porque ele tem um divórcio com essa mãe e não convive mais com essa mãe, é que a criança deixará de ter o nome dele. Muito pelo contrário, ela permanece, continua sendo filho dele, sem dúvida. Certo. Doutor, outra pergunta que a gente recebeu agora, a Raquel de Montemor. O que ela quer saber? Ela tem um filho de 4 anos, o pai dele nunca pagou pensão. Ela, inclusive, já entrou no processo de reconhecimento de paternidade. O pai já foi identificado por teste de DNA, só que até hoje ele se nega a pagar a pensão alimentícia. O que ela pode fazer nesse caso? Numa hipótese dessa, se houve o reconhecimento, é porque houve uma sentença judicial reconhecendo a paternidade. É muito comum, quando se ingressa em juízo com uma ação de reconhecimento de paternidade, além do reconhecimento, já é pedido também o pagamento de pensão alimentícia. Provavelmente, nessa hipótese, não houve o pedido junto, naquela ocasião, do pedido de pagamento de pensão alimentícia. Nada impede que esse pedido seja feito agora, seja levado agora ao judiciário, em que a criança pode pretender, então, que o pai colabore para o pagamento do necessário para o seu sustento, em conjunto com a mãe. Então, pode ser promovida a ação de alimentos em juízo, objetivando que o pai venha, compareça e promova o pagamento do necessário para a manutenção dessa criança. Tá certo. A gente recebeu mais uma pergunta, doutor, olha só, da Fernanda de Limeira. Ela pergunta quanto tempo que demora esse processo de paternidade. Existe um tempo médio? Num processo, sempre será um processo judicial. Então, perante o judiciário, muito embora possa haver a celeridade no sentido de logo promover, trazer o pai, chamar o pai para participar do processo, designação da perícia, que é o exame do DNA, mas realmente a prova é complexa, isso pode demorar um pouco. Então, um processo dessa natureza pode demorar anos, pode demorar 2, 3 ou até mais anos, dependendo, evidentemente, de se o pai resistir, né? Pode demorar, sim, pode demorar anos um processo desse, em média 2 ou 3 anos. Tá certo. Agora a gente teve uma participação interessante de um homem. O Rodolfo, do Padre Anchieta, daqui de Campinas, ele está perguntando o seguinte: a ex-namorada dele escondeu a criança por 2 anos, nunca deixou nem ele fazer o teste de DNA, que ele, inclusive, ali sempre quis reconhecer a criança. O que ele pode fazer nesse caso, doutor? É uma hipótese interessante, que o caso é o contrário. O pai é que se predispõe a fazer o exame, a reconhecer a paternidade. Ele tem direito disso, sim, ele tem direito a buscar, também deve ser a via judicial, tá? Porque se há, evidentemente, uma negativa da mãe com a realização desse exame, com a participação, com o reconhecimento dele como pai, ele pode pleitear perante o judiciário, então, o reconhecimento dessa paternidade, né? Então ele vai pretender perante o judiciário uma sentença que o reconheça como pai, será submetido, sim, aos exames, às provas, né? E ao teste de DNA também, para que se possa reconhecer. Uma vez reconhecido, então passa a ser filho efetivamente. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação ao vivo aqui com a gente no VTV da Gente. Marcela Munhoz para o VTV da Gente.